O meio-campista Thiago Mendes quer o Flamengo quer o meio-campista Thiago Mendes. Mas o Lyon vai ceder o jogador ao clube carioca? O Lyon dirigido por Juninho Pernambucano, grande ídolo vascaíno. Bem, essa é a grande questão. Continua sendo um negócio muito difícil. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Outsiders Tours, agência de viagem que tem o pacote para a Copa Libertadores da América na agulha, prontinho e com um detalhe. Se você comprar o pacote e o seu time não se classificar para a decisão em Montevidéu, e você eventualmente não quiser mais acompanhar a final, afinal de contas, meu time não está lá, não quero acompanhar a decisão e quero esquecer a Libertadores até o ano que vem. Bem, você pode transformar o valor pago até aquele momento em créditos para outra viagem. Por exemplo, Liga dos Campeões 2022, é isso mesmo, a Outsider já tem o pacote para a final que vai acontecer em São Petersburgo, na Rússia, no ano que vem. Pagamento até em 12 vezes sem juros, então você pode procurar no Instagram e mandar uma mensagem para o pessoal da Outsider Tours. O link está aqui embaixo, o endereço deles no Instagram, né, aqui na descrição desse vídeo, a Outsider que está sempre conosco, aqui apoiando o youtube.com/Mauro César. Muito bem, qual é a situação? O jogador está disposto a voltar ao Brasil, o Thiago tem 29 anos, foi vendido pelo São Paulo ao Lille por cerca de 9 milhões de euros, depois pelo Lille à equipe do Lyon por 26,5 milhões de euros aproximadamente. O jogador custou perto de 30 milhões com bônus, etc. Jogador caro, investimento alto que o Lyon fez nesse atleta depois de um bom desempenho no Lille. Lille que é o atual campeão francês, né? Foi essa temporada 2020-21 foi a segunda temporada do Thiago com a camisa do Olympique de Lyon, o time, como eu disse há pouco, comandado, dirigido pelo Juninho Pernambucano. Mudou de técnico, Peter Bosz é o técnico, saiu o Rudi Garcia, o Thiago fez uma temporada melhor até, na minha opinião, na primeira metade, um pouco mais, quando foi titular, depois começou a perder um pouco de terreno, se revezavam ali alguns jogadores no meio campo da equipe do Lyon, ele fazendo papel, muitas vezes um trio de meio campista, com ele fazendo ali o homem centralizado, mais recuado até, e saindo pelos lados Aouar e também o Paquetá. Eventualmente entrava o Bruno Guimarães, os dois jogavam até uma dupla de volantes, o Bruno até saindo mais, ele ficando, e 3 homens à frente num 4-2-3-1 em algumas partidas na reta final do campeonato, quando o Rudi Garcia mudou um pouco a formação tática da equipe. E o Thiago é um jogador que é um volante de bom passe, um jogador que desarma, muito bom na recuperação da posse de bola, mas não é um jogador com chegada forte no ataque. Se ele for contratado, e se o Flamengo o tiver em seu elenco, né, o técnico Rogério Ceni o conhece dos tempos de São Paulo, inclusive, quando foi vendido, ele era jogador comandado por Ceni na equipe paulista, ele vai ser o primeiro volante, do time. Tá? Ele não fez, inclusive, nenhum gol nas 3 últimas temporadas, marcou 3 vezes pelo Lille. Tá? Depois, na última temporada dele pelo Lille, ele não fez gol e não fez nenhum gol em jogo oficial com a camisa do Lyon. São 2 temporadas e 0 gol marcado. Não é um jogador de chegada na área, de finalização, é um jogador para trabalhar mais atrás. 32 jogos do Campeonato Francês ele participou das 38 partidas da equipe na Ligue 1, lembrando que o Lyon não disputou competições internacionais na temporada, não se classificou para nenhuma competição internacional, ficou apenas no Campeonato Francês e na Copa da França, e ele finalizou 23 vezes e nenhum gol marcado. Cometeu 25 faltas e sofreu 23 nessas 32 partidas o Thiago Mendes, ou seja, uma média até baixa de faltas, né, para o homem que trabalha ali à frente da defesa, menos de uma por partida, e sofreu quase tantas faltas quanto fez. Então mostra também que ele é um jogador que retém bem a bola, protege, acaba sofrendo faltas. 5 cartões amarelos ele teve nessas 32 partidas pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, e 1 cartão vermelho, uma expulsão teve o Thiago Mendes nessa temporada passada, né? Deu uma assistência apenas, ou seja, mais um indicativo de que não é um jogador que trabalhe tanto perto da área adversária na definição das jogadas, ele é mais um jogador para recuperar a bola e iniciar as jogadas do que para finalizá-las. Uma média de 46 passes por jogo, com mais de 88% de acerto, tá? É uma boa média, evidentemente. E um detalhe importante, 1/3, em média, desses passes para frente. Ou seja, não é o cara que toca só a bola para o lado, ele faz o jogo sair, ele faz o jogo fluir, porque tem qualidade para sair jogando e encontrar o companheiro à sua frente para receber a bola e dar sequência ofensiva às jogadas. E outro dado importante nos números do Thiago, 206 bolas recuperadas
pelo jogador no campeonato em 32 partidas, o que é uma média muito boa também, ou seja, um cara que desarma, um cara que recupera a bola, intercepta, ele retoma a bola para a sua equipe. Esse é o perfil do Thiago Mendes. Agora, a grande dificuldade é, o jogador já sinalizou que quer vir para o Brasil, quer jogar no Flamengo, quer voltar ao futebol brasileiro. Mas ele custou muito dinheiro. E o Lyon precisa fazer caixa, como quase todos os clubes do mundo, todos, né? Evidentemente, uns mais, outros menos, todos precisam de dinheiro na pandemia, ficaram sem público, perderam receitas, e é claro que o Lyon vai tentar fazer algum caixa com a eventual saída desse atleta. Já houve especulações de que ele poderia ter saído do Lyon na temporada passada, ele não saiu, continuou mais um ano, e agora, de novo, essa possibilidade. Com essa mudança de técnico, a tendência é até que ela se acentue, mas o Lyon vai querer algum dinheiro, tá? Segundo a Poré, inclusive, por intermédio do empresário, o jogador já sinalizou que aceitaria uma redução salarial para voltar ao futebol brasileiro. Essa redução não deverá ser pequena, porque o euro ainda está batendo perto de R$6, ou seja, um exemplo, um jogador que ganha 100 mil euros ganha perto de 600 mil, um jogador que ganha 200 mil euros ganha perto de 1.200.000 reais. Então, a moeda gera aí uma diferença brutal e isso, evidentemente, pesa. Ele vai ter que aceitar uma redução significativa. Segundo a Poré, o jogador estaria disposto a negociar essa redução. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso acertar com a equipe do Lyon. É preciso acertar com o Juninho Pernambucano, que é o dirigente que comanda o futebol do time francês. Mas não é simples, porque a tendência nesse momento, já que o Flamengo quer o jogador por empréstimo, prioritariamente, ele já tem 29 anos, é o Lyon retardar qualquer negociação ao máximo durante a janela europeia de negociações. Por quê? Para tentar vender o jogador. Se por acaso chegar no momento que não consegue vender, passa a admitir a venda. Parecido com o caso de Kennedy, que o Flamengo também tem interesse, é um jogador que pertence ao Chelsea. O Chelsea renovou recentemente seu contrato, embora não tenha interesse em contar com o seu futebol, tanto que vem emprestando para diferentes clubes na Inglaterra e fora dela. Por quê? Você renova o contrato para não perder o investimento. Investiu o dinheiro do jogador lá atrás quando tirou do Fluminense. Aí você vai abrir mão do jogador de graça? Não, você renova o contrato, tem ainda que pagar o salário do cara, mas você tem ele sob contrato, você pode vender para um clube interessado. Então a prioridade do Lyon com o Thiago Mendes, a prioridade do Chelsea com o Kennedy, obviamente é o quê? É vender o jogador, é negociar o atleta em definitivo e fazer caixa. Se chegar no estágio da janela internacional, numa reta final, em que o clube não consegue negociar o jogador, não consegue vender, aí passa a admitir um empréstimo ou uma negociação por um valor menor, que seria a possibilidade de qualquer um deles se transferir para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo não vai colocar aí uma quantia significativa de dinheiro, como, por exemplo, pagou 11 milhões de euros aproximadamente pelo Gerson em 2009, portanto, antes da pandemia, e também pelo Gabigol, quando fechou por 16, 17 milhões de euros com a Fiorentina, também antes da pandemia. O Pedro, sim, o Flamengo pagou 14 milhões, mas é um jogador mais jovem, é um centroavante, foi visto pelo clube como alguém importante, que o Flamengo tinha que contratar, uma oportunidade, que ele já teria um valor de mercado possivelmente maior do que esses 14 milhões de euros, até podendo ser negociado. O Thiago é um volante, um jogador de outra função, que evidentemente não é tão valorizado como um goleador, e é um jogador já que vai fazer em março do ano que vem 30 anos, então é muito mais difícil de você revender, negociar de novo. Então, esqueçam, é praticamente impossível que o Flamengo faça um grande investimento. Eu diria que é impossível. Talvez 3, 4, 5 milhões de euros, pagando parcelado, pode ser. Mas o Lyon, que pagou tanto por ele, não vai querer vender por tão pouco, a não ser que perceba, bem, eu não consegui mercado para esse jogador, não vou vender por uma quantia que eu gostaria. Então é melhor pegar esse caraminguá aí do clube brasileiro, do Flamengo, do que nada. E aí, de repente, faz a negociação. Então a tendência é isso se arrastar por algum tempo, salvo uma grande surpresa ou um grande poder de persuasão por parte do atleta junto ao clube francês para que seja logo liberado e possa voltar ao futebol brasileiro, no caso vestindo a camisa do Flamengo. Minha opinião, tecnicamente, seria uma boa contratação. Investimento muito alto, independentemente do Flamengo não ter hoje a condição de investimento que tinha antes da pandemia, eu acho que aí já começa a complicar. Nesse momento não valeria a pena. Não faria sentido você vender o Gerson, digamos, por 20 e tantos milhões de euros, podendo chegar a 30, dependendo do desempenho do jogador do Olympique de Marseille, que o contratou, e gastar, digamos, aí 10 milhões de euros no jogador de 29 anos. 3, 4, 5 milhões, talvez possa ser interessante, dependendo da forma de pagamento, dependendo de uma série de cláusulas que eventualmente o contrato poderia ter. Negociação não deve ser simples, ela deve se arrastar, mas seria um bom jogador e talvez até um homem para ter a qualidade no passe, na saída de bola e fazer uma real proteção da defesa, já que o Flamengo hoje não tem ali um jogador com essa característica. O Flamengo joga hoje com a saída do Gerson, até que o Thiago Maia tenha condições de jogar e seja o titular,
com o Diego, que virou um volante, e o João Gomes, que já foi um homem de frente na base, mais avançado, e passou a jogar nessa função. Então o Thiago pode ser um jogador experiente para dar mais proteção ao setor defensivo e ao mesmo tempo ter qualidade no passe, na recuperação de bola também, um jogador eficiente, como já expliquei nos números que ele apresentou na última temporada. É isso, valeu e saudações.